Pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias conheceremos os principais tipos e combinações de tração com a posição dos motores. Cada uma das formas fará o automóvel ter um comportamento diferente. Os carros com motor dianteiro e tração traseira e motor dianteiro com tração dianteira são os arranjos mais comuns. Porém, nesse mais de um século de avanços da engenharia de veículos, muitos tipos de disposições mecânicas foram sendo criadas. E nesse vídeo veremos as características de cada uma delas, além de vantagens e desvantagens. E é claro, também um pouco de história. Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o Marcos Vinícius. E antes de começarmos, eu peço para que se inscreva e ative o sininho, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais fãs de veículos e motores. Então vambora! Antes de explicarmos as diferenças, vamos saber um pouco sobre a origem de cada disposição. Em 1886, o engenheiro alemão Carl Friedrich Benz passou a comercializar o veículo conhecido como Patentmotorwagen, que significa veículo motorizado patenteado, e era um modelo com 3 rodas, que é considerado o primeiro automóvel a ser vendido no mundo. O carro de Benz tinha um pequeno motor a combustão interna de 1 cilindro e 954 cm3, cuja potência era de 0,75 cavalo. A mecânica era montada na horizontal e a transmissão de potência era por corrente, que mandava potência para as rodas traseiras. Nos primórdios da indústria de veículos, todos os automóveis eram feitos com esse layout, até que a companhia francesa Pagnard Levasseur criou seu primeiro automóvel, o P2D, um modelo que foi muito inovador para a época, sendo que algumas de suas ideias são usadas até hoje. A começar pela caixa de engrenagens que ficaria conhecida como câmbio-transmissão, e o seu motor era um V2 da Daimler feito sob licença, que ficava montado na dianteira, e a transmissão intermediava a potência até as rodas traseiras. Então o carro francês tinha motor dianteiro, câmbio e tração traseira. Essa solução proporcionava um bom desempenho por ter uma caixa de marchas que aproveitava melhor a energia gerada pelo motor. E a tração nas rodas traseiras era a solução mais eficaz e barata que a engenharia tinha desenvolvido até então. O sistema seria usado tanto em modelos de rua quanto em carros de corrida. E quando a companhia norte-americana Ford criou o modelo T, com motor dianteiro e tração traseira, popularizou ainda mais a disposição mecânica. Mas muitos engenheiros e inventores passaram a pensar de forma diferente. Em 1898, a companhia francesa Latil criou o que seria o primeiro automóvel com tração e motor dianteiro, cuja inspiração veio da tração animal. Na verdade, o primeiro veículo motorizado da história, o Fardier à vapeur do engenheiro militar Nicolas Joseph Cugnot, que foi construído em 1769 e tinha tração dianteira. Essa disposição mecânica começou a ganhar mais adeptos a partir dos anos 20, com destaque aos modelos altamente luxuosos da francesa Bucchiali e da norte-americana Accord, pois a tecnologia da tração dianteira era muito cara na época. Mas foi o modelo F1 criado pela companhia alemã DKW que fez a tração dianteira chegar às massas, sendo o primeiro do tipo feito em série, cuja produção se iniciou em 1931. E ele também seria um dos pioneiros do motor montado na transversal. E a partir de então, quase todos os carros da companhia alemã passariam a empregar motor e tração dianteira. Mas foi o modelo francês 2CV, ou do Chevaux, que fez a disposição ganhar popularidade em todo o continente europeu, e ganhou ainda mais projeção com o projeto do designer greco-britânico Sir Alexander Sigonis, mais conhecido como Alec, que desenvolveu o popular Mini, cuja produção se iniciou em 1959 e era feita pela British Motor Corporation, ou BMC, e Sigonis pensou na ideia de deixar o carro compacto por fora e espaçoso por dentro, e então ficou decidido de colocar o motor na transversal, assim como nos modelos da DKW dos anos 30. Porém com o melhor aproveitamento possível do espaço interno. O Mini podia levar 4 passageiros com relativo conforto por ter assoalho plano. Já o motor traseiro, como vimos antes, equipou o primeiro automóvel vendido em série, e muitos carros populares como o Fiat 500 ou Cinquecento e o Volkswagen Sedan, mais conhecido no Brasil como Fusca, fizeram muito sucesso, sendo que o projeto alemão superou as vendas do Ford T no início dos anos 70, se tornando no carro mais produzido da história em sua época. Dessa maneira, cada layout tem suas vantagens e desvantagens, e assim veremos como funciona cada uma delas. O layout clássico de motor dianteiro e tração traseira é o favorito entre os puristas, já que a maior parte dos antigos esportivos possuem essa disposição e proporciona uma condução mais divertida. A tração traseira também é a mais empregada na indústria pesada, por ter melhor disposição em transportar ou rebocar cargas. Praticamente todos os veículos com esse arranjo mecânico possuem motores longitudinais, e também são os mais fáceis em empregar motores de grandes dimensões
como um V12, por exemplo, isso sem sacrificar o espaço interno do veículo. A maior parte desses automóveis possuem quase todo o motor atrás do eixo dianteiro, concentrando a maior parte do peso ao centro do veículo, o que traduz uma melhor distribuição de peso. Sendo assim, muitas fabricantes criariam projetos onde todo o motor fica atrás do eixo, se tornando num central dianteiro, que é o caso do aclamadíssimo esportivo britânico Jaguar E-Type, um modelo que é admirado não só por sua beleza, como também por sua dirigibilidade. Para melhorar a distribuição de peso, alguns projetos empregaram sistema transeixo, onde o câmbio é separado do motor ficando próximo ao diferencial. Inclusive, um produto brasileiro usou tal solução, o Gurgel Carajás, que empregava um sistema batizado de TTS, ou Torque Tube System, onde o câmbio e diferencial da Kombi ficavam na traseira e a embreagem e o motor Volkswagen AP ficavam na frente. Outra vantagem é que o carro possui melhor tração em pisos com boa aderência, melhorando a distribuição de torque e potência. Em curvas ele pode ter melhor tração, distribuindo quase a mesma carga em todas as rodas. Com a boa aderência nos pneus, os carros de tração traseira também são ótimos em realizar frenagens. Mas como desvantagens, o layout é mais sujeito ao sobreesterço ou sobreviragem, um fenômeno em que as rodas traseiras deslizam mais do que as dianteiras. Isso feito sob controle é até uma sensação gostosa para os puristas. No entanto, quem não está habituado pode perder o controle e se envolver em acidentes. Em pisos com menor aderência como barro, areia ou neve são piores do que o modelo com tração dianteira, já que a maior parte do peso fica na frente, e isso diminui a capacidade de tração, fazendo as rodas girarem em falso. Dessa forma, tende a apelar para artifícios como colocar sacos de areia no porta-malas ou usar correntes dependendo da situação. Em pisos com baixa aderência também tende a andar com velocidade reduzida para não ficar atravessado na estrada. Também há um outro tipo de carro com tração traseira, onde a mecânica fica atrás do eixo, caso do Volkswagen Fusca e do Porsche 911, que faz melhorar a tração em pisos com baixa aderência. Tendo casos como o Gurgel Chavante, onde só tem tração nas rodas traseiras, é um sistema do bloqueio do diferencial conhecido como Selec-Traction, que o deixava tão bom no fora de estrada quanto seus concorrentes 4x4 de fato. Nessa disposição, a direção fica muito leve e fácil para manobrar em baixos regimes, porém em altas velocidades é muito perigoso, algo que foi comprovado pelos oficiais alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Os modelos 77 e 87 da companhia tcheca Tatra tinham aerodinâmica muito apurada e um motor V8 arrefecido a ar na traseira, que proporcionava um ótimo desempenho, mas com a frente muito leve por conta do baixo peso, a direção ficava muito sensível, potencializando o sobreesterço, o que fez muitos oficiais se envolverem em acidentes fatais, a ponto dos aliados considerarem os carros como armas secretas da Tchecoslováquia, e fez até o alto comando alemão proibir o uso desses carros pelos oficiais. Nos anos 30, a corporação alemã Auto Union, que era dona das marcas Horch, Wanderer, Audi e DKW, criou uma série de insanos carros de corrida com motor central traseiro, uma disposição onde a mecânica fica à frente do eixo traseiro, e no modelo de competição era empregado um V16 com 2 superchargers, sendo que no tipo C desenvolvia até 520 cavalos e 87 kgfm de torque, que fazia o carro atingir os 340 km por hora de velocidade máxima. Se isso ainda soa como um desempenho fabuloso, imagina há quase 90 anos atrás. Até os anos 50, os modelos com motores nessa configuração eram praticamente exclusivos às competições. Porém, o ex-piloto francês René Bonnet criou uma fábrica de automóveis que levava o seu nome, e em 1962 lançou o pequeno esportivo Jet, que se tornou no primeiro produzido em série a ver com motor central traseiro, onde a mecânica ficava logo atrás dos bancos dianteiros, o que sobrava um espaço para bagagens logo atrás do motor, ficando por cima do câmbio com 4 marchas. Porém, suas vendas não foram muito boas e René vendeu sua empresa em 1964 à companhia conterrânea Matra, que continuou fazendo Jet até 1968. Nos anos 60, a companhia italiana Lamborghini também quis fazer um carro com motor central traseiro, e em 1966 apresentaram o Miura. Porém, a acomodação de sua mecânica foi um pouco diferente, já que o seu V12 de 3.9 litros era posicionado na transversal, diferente do Jet que era na longitudinal. Por conta disso, a Lamborghini
Lamborghini criaria um câmbio transversal de 5 marchas especialmente para o modelo, que era muito veloz, fazendo de 0 a 100 em 6,7 segundos e alcançava quase 280 km por hora de velocidade máxima, sendo considerado um dos carros mais rápidos do mundo de sua época. Com o motor na central traseira, a distribuição de peso fica mais ao centro do veículo, melhorando a capacidade de tração e estabilidade, assim como aconteceria no central dianteiro. Mas tem uma vantagem a mais: ele tem respostas melhores nas acelerações, pelo fato de ter menos peças móveis intermediários do que o motor dianteiro clássico, sendo por isso que passou a ser empregado em carros de Fórmula a partir da segunda metade dos anos 50. Desde que tenha peso bem distribuído, é o melhor tanto para piso bom quanto para o ruim, já que a maior parte de seu peso ainda se concentra no lado traseiro. Para comprovar isso, basta ver o sucesso que o Lancia Stratos e o seu sucessor 037 tiveram nos ralis. Porém, quando um carro de motor central perde estabilidade, é muito difícil de controlá-lo. Outras desvantagens é que são mais complexos de serem produzidos, e também são complicados para realizar manutenções dependendo do projeto, principalmente os que têm o motor na transversal. Outro porém é que eles sacrificam muito espaço, sendo por isso que são usados em carros esportivos de 2 lugares. Os carros com tração dianteira começaram a ganhar popularidade a partir dos anos 60, incluindo o Mini que já vimos antes, e conquistar a indústria de veículos de tal modo que a grande maioria dos carros atuais adotaram essa solução. Eles permitem criar cabines espaçosas e confortáveis, dispensando o túnel central, que é um grande ladrão de espaço de uma tração traseira. Existem carros com tração dianteira e motor longitudinal, que é o caso da linha Volkswagen com motor AP, mas hoje em dia essa disposição praticamente não existe mais, já que todos empregam o motor na transversal, onde o espaço na cabine é ainda mais valorizado. Carros com tração dianteira têm melhor desempenho no fora de estrada do que o tração traseira, pois o peso do motor fica sobre as rodas de tração, também ajudando a tracionar em subidas. Isso quando não tem muito peso no carro. Outra vantagem é que são mais econômicos e têm transmissão de potência mais direta nas rodas por ter menos peças móveis. Esses modelos também são mais fáceis para construir e realizar manutenções. Outra vantagem é que possuem aceleração mais previsível, mas ele também tem seus pontos fracos, com uma tendência de sair de frente quando se faz curvas em altas velocidades, fenômeno conhecido como subesterço ou subviragem, onde o carro desliza com a frente para fora da curva. Porém, corrigi-lo é mais fácil e instintivo do que uma tração traseira, já que para corrigir basta desacelerar e girar o volante no sentido da curva. Outro ponto é o maior desgaste dos pneus dianteiros, que além de tracionar deve suportar o peso do motor e o câmbio. Apesar de existir picapes leves com boas capacidades de carga e vans como o Renault Master de tração dianteira, eles têm capacidade inferior de transportar ou rebocar cargas pesadas, já que com muito peso pode diminuir a capacidade de tração das rodas. Outro problema é que não dá para empregar motores de grandes dimensões, principalmente nos projetos atuais com motores transversais. Porém, há exceções como o Oldsmobile Toronado e o Cadillac Eldorado, que usavam a mesma base e motores com mais de 7 litros, inclusive o imenso Cadillac 500, com 8,2 litros, sendo o maior motor V8 que para um carro produzido em série nos Estados Unidos. Ainda existe uma disposição, o motor central dianteiro com tração dianteira, como o exótico esportivo francês Citroën SM, lançado em 1970, cujo câmbio ficava à frente do eixo e o motor V6 próximo à cabine, assim como o Maserati 4porte da mesma época, que usava a mesma base do SM. Outro modelo com central dianteiro é o famoso e inovador Citroën DS, notório pela suspensão hidropneumática que proporcionava estabilidade e conforto fora do comum. E também tem um outro francês famoso, o Renault 5, um modelo compacto que fez muito sucesso não só na Europa como também em outros continentes. Nesse caso, ele teria as mesmas virtudes de motor central com tração traseira, como melhor distribuição de peso e capacidade de tração, porém ainda sofre com o problema do subesterço, e se torna mais difícil de realizar manutenções do motor, já que fica muito próximo ao painel corta-fogo. Com isso, fica um pouco mais difícil de acomodar motores grandes. Isso é até possível, mas a frente ficaria muito comprida.
Para resolver os problemas de tração, foi empregado um conjunto que puxa com as 4 rodas. E se trata de uma invenção antiga, sendo que o primeiro a vir com a ideia foi o inventor britânico Brahma Joseph Diplock, que em 1893 criou um sistema para tracionar as rodas de um trator a vapor. Alguns anos depois, em 1900, o engenheiro alemão Ferdinand Porsche criou um carro quando trabalhava na companhia Lohner-Werk, e ficaria conhecido como Lohner Porsche, que combinava motores elétricos tendo um em cada roda e um motor a combustão interna, sendo o primeiro híbrido da história. Com o passar dos anos, a tração nas 4 rodas foi mais associada a veículos para o uso no fora de estrada, como o lendário Willys Jeep, que só usava tração total em situações necessárias. Porém, nos anos 50, o inventor irlandês Harry Ferguson, o inventor do engate de terceiro ponto para tratores, criou um sistema de tração nas 4 rodas voltado para o desempenho, que ficaria conhecido como tração integral ou AWD, sendo uma sigla em inglês que significa tração em todas as rodas, e equipou o carro de Fórmula Ferguson P99 e disputaria o GP da Inglaterra de 1961. Pilotado pelos britânicos Jack Fairman e Sir Stirling Moss, e eles venceriam a prova, mas foram desclassificados por ter tido assistência nos boxes por membros de fora da equipe. Assim, essa foi a única vitória de facto de um tração integral e a última de um monoposto com motor dianteiro na Fórmula 1. Já o primeiro modelo de rua com a tração integral de Ferguson foi o esportivo britânico Jensen FF, que nada mais era do que um Interceptor com tração nas 4 rodas. No entanto, ele era mais pesado e muito mais caro do que o modelo comum. Porém, foi um marco para a indústria automotiva, já que proporcionava uma condução muito superior do que qualquer layout conhecido, com excelente estabilidade e capacidade de tração em qualquer situação, tanto no asfalto quanto fora dele. Subesterço e sobreesterço são praticamente inexistentes, e ainda pode ser adaptado para qualquer layout mecânico mencionado anteriormente sem problemas. Porém, como foi constatado no FF, ele fica mais pesado, complexo e caro para ser produzido, e isso pode comprometer o consumo de combustível, além do custo de manutenção ser bem mais alto. Então vamos resumir as vantagens e desvantagens de cada disposição mecânica. Os modelos com motor dianteiro e tração traseira e o motor dianteiro com tração dianteira são os mais populares, sendo assim são os mais fáceis e baratos de serem produzidos. O tração traseira é bom no asfalto, porém inferior em pisos com baixa aderência, pelo fato da maior parte do peso estar na dianteira. No entanto, ele é o melhor para transportar ou rebocar cargas, e tem tendência ao sobreesterço, onde a traseira perde o controle. Já o motor com tração dianteira são inferiores quanto ao desempenho no asfalto, mas em pisos de baixa aderência se saem muito melhor. No entanto, não se pode rebocar ou colocar muita carga, caso contrário se perde a capacidade de tração. E tem tendência ao subesterço, ou sair de frente. Os modelos com motor e tração traseira se saem tão bem no fora de estrada quanto em tração dianteira. Porém, em altas velocidades são muito sensíveis, já que a frente fica muito leve, e a tendência ao sobreesterço é ainda maior do que o modelo com tração traseira. Já o central traseiro e central dianteiro são muito estáveis. No entanto, o central traseiro é o mais caro de ser produzido, além de ter a manutenção mais complexa. E ainda por cima rouba muito espaço interno, se tornando no layout quase que exclusivo de esportivos com 2 lugares. Já o central dianteiro é uma boa solução tanto para a tração traseira quanto para a dianteira, que não sacrifica muito espaço. Porém, em muitos projetos se aumenta o tamanho físico da frente. E no caso do que tem tração dianteira, fica mais difícil de colocar motores de grandes dimensões. Apesar de ter estabilidade muito boa, ainda pode ocorrer subesterço ou sobreesterço dependendo do projeto. Já a tração integral ou AWD é o melhor sistema de todos, se portando bem tanto no asfalto quanto fora dele, e é adaptável para qualquer layout mecânico. Porém, ele é um sistema complexo, caro, pesado e que consome mais combustível do que um sistema que só tem tração nas 2 rodas. Então, qual é o seu arranjo favorito? Diga nos comentários. Eu espero que tenha gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu pedirei de sempre para que deem um like e compartilhe com todos os fãs de mecânicas e veículos. E eu me despeço ao ronco de um esportivo com tração dianteira. Até logo e fiquem com Deus!